Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para me seguir por lá também. E nesse vídeo aqui, eu preparei um roteiro com muito carinho para você vestibulando da FUVEST sobre o livro Campo Geral, do Guimarães Rosa. Esse vídeo aqui, aliás, eu vou mostrar para vocês. Eu criei um material com trechos da obra, retirei lá trechos que são extremamente importantes. Para você que leu, você pode rever esses trechos, né? Mas se você não leu, é a sua oportunidade de ter contato com pelo menos alguns trechos da obra. Não vá fazer a prova da FUVEST sem ler pelo menos estes trechos, ok? Então, durante este vídeo, eu não vou fazer a leitura dos trechos com você, mas os trechos aparecerão na tela, você pode pausar e fazer a leitura. Eu vou apenas comentar cada um dos trechos aqui no vídeo. Se você quiser também, você pode adquirir este material entrando em contato comigo. Vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo. Você entra em contato comigo. É um preço bem baratinho, tá bom? Para que você possa, então, ter contato, né, com este material, imprimir na sua casa. Eu envio ele em formato de PDF e você pode imprimir na sua casa e usufruir do jeito que você quiser. Então, vamos ao vídeo desse resumão, que eu chamo de resumão por capítulo, mas a louca da professora acabou dando esse nome para a série de resumão e, na verdade, esse livro não possui capítulos, né? Mas vem comigo, porque eu vou fazer um acompanhamento por páginas, vai ser ainda mais minucioso. Só vem! O material de estudo está aqui, bem completinho, tá? Tem muitas e muitas páginas aqui, nós vamos passar por todas elas. Então, vamos começar com a página 7 do livro, com o parágrafo inicial, que ele faz o seguinte: neste parágrafo inicial da obra, ele vai apresentar aqui uma descrição onde o Miguelin vive com a família dele, que é chamado de Mutum, e a idade do Miguelin, de 8 anos. A idade dele tá aqui, ó, Miguelin tinha 8 anos. Nós temos aqui também, a gente consegue por esse primeiro parágrafo, saber que nós temos durante toda a obra um narrador em terceira pessoa. Porém, não é um narrador qualquer, tá? Apesar dele ser em terceira pessoa, ele vai mostrar apenas a visão do Miguelin da história, que é uma visão de uma criança de 8 anos. E, portanto, a gente vai ter acesso aos fatos, né, principalmente da vida ali dos adultos, de uma forma um pouco limitada. Por quê? Porque é uma criança, muitas vezes inocente, que não enxerga a realidade e a maldade das coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem uma visão um pouco limitada desses fatos. Mas a gente vai pescando as coisas que acontecem, tá bom? Então, narrador em terceira pessoa, só que na visão do Miguelin, que é um personagem da história. E, aliás, o personagem mais importante desta história, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é importante que nesses momentos que eu faço os comentários, você pause o vídeo para fazer a leitura dos trechos. Continuando. Depois a gente tem aqui falando sobre o nascimento do Miguelin, né? O Miguelin, na verdade, ele não nasceu no Mutum, ele nasceu numa outra localização, chamada Pau Roxo, na beira do Seririnhem. Então, ele não nasceu no Mutum, mas a família, depois do nascimento do Miguelin, junto com vários irmãos, que eu já vou apresentá-los para vocês, eles tiveram que mudar de lugar, e nessa mudança eles então foram parar no Mutum, sempre locais assim bem distantes da cidade, de difícil acesso e tudo mais. Depois aqui na sequência a gente tem mais um parágrafo com a apresentação de toda a família do Miguelin. Então a gente tem aqui o pai do Miguelin, que o nome dele, né, é Nhô Bernardo Cas. Mas vai passar sempre durante a história, né? A gente vai ter contato sempre com o apelido dele, que é o Bero. Em alguns momentos, Berno, mas na maioria das vezes, Bero. A mãe, chamada Nhanina. O Leovaldo, que é o irmão mais velho do Miguelin, ele já não mora mais lá no Mutum, ele mora junto com o tio Osmund, na cidade. A Drelina, que é também
a irmã, aqui eu coloquei os apelidos, né, como normalmente eles são chamados, mas o nome completo tá ali, Maria Adrelina Cecim Cass. Mas ela é sempre chamada de Drelina, que também é uma irmã que mora ali no Mutum, tá? Todos esses outros moram no Mutum. A Chica, que também é uma irmã muito parecida com o Miguelin, até na fisionomia, só que ela é mais velha que o Miguelin. O Miguelin, que tem 8 anos. O Dito, que é um irmão mais novo do que o Miguelin, 1 ano mais novo, mas que parece extremamente maduro. E ele vai ser muito importante para a história, tá? E o caçulinha de todos, que é o Tomezinho, com apenas 4 anos. Então eu coloquei a idade do Tomezinho porque aparece essa idade. Os outros a gente só sabe que são mais velhos, né, ou mais novos, mas a gente não sabe exatamente a idade. O Dito, por exemplo, ele tem aproximadamente de 1 a 2 anos. Ele é 1 a 2 anos mais jovem do que o Miguelin, tá? Depois, na sequência, mais um parágrafo para você dar uma olhadinha aqui. E vamos para a descrição desse parágrafo. A família possuía muitos animais de estimação, mas a preferida de Miguelin era Pingo de Ouro, uma cachorrinha já velha, já cega, com muitos problemas de saúde, mas o Miguelin era apaixonado por essa cachorrinha. E o Miguelin, ele não se dava muito com o pai, né? Então, o pai, num determinado momento, passa alguns viajantes ali no Mutum. O Mutum era passagem de muitos viajantes, né? Então, quando alguns viajantes passam, o que o pai faz? Entendendo que aquela cachorra já estava velha, doente, cega, que a partir dali só ia dar trabalho para a família, o que ele faz? Ele dá a Pingo de Ouro para esses viajantes, e junto com a Pingo de Ouro também um filhote da Pingo de Ouro, tá? Então esses viajantes levam essa cachorrinha embora, e o Miguelin, gente, é de doer o coração, porque o Miguelin sofre muito por conta da ausência da cachorrinha, porque era realmente para ele assim como se fosse uma irmãzinha para ele. Ele gostava muito dessa cachorrinha e o pai faz isso, né? E ele fica muito bravo com o pai, tá? Depois a gente tem mais um parágrafo aqui, né? Mais um trecho, na verdade, com diálogos e tudo que eu selecionei para mostrar uma questão muito importante ali do relacionamento familiar, que é o quê? O pai, ele era extremamente violento. E esse trecho aqui vai mostrar um momento que o pai briga com a mãe do Miguelin e parte para violência física mesmo, tá? E o motivo da briga, a gente tem o entendimento que é o tio Terês. Quem que é tio Terês, gente? O tio Terês é o irmão do pai, tá bom? E esse tio Terês é um tio muito querido do Miguelin. O Miguelin gosta demais dele. E esse tio Terês é motivo da briga entre o pai e a mãe. Então, provavelmente por ciúmes, né? O Dito, que é mais jovem do que o Miguelin, aproximadamente ali 1 ano mais jovem, no entanto, mais maduro e mais esperto, mais antenado com tudo que estava acontecendo, ele percebe essa briga e ele fala para o Miguelin assim, ó, Miguelin, olha só, o pai tá ali brigando com a mãe, então vamos nos afastar, vamos sair daqui. Só que o Miguelin, o que ele faz? Ele corre para proteger a mãe, porque a mãe estava apanhando do pai, então ele corre para proteger a mãe e ele entra ali naquele momento entre o pai e a mãe, né? Então o que acontece com o Miguelin? O Miguelin acaba apanhando e também ficando de castigo, tá? Ele apanha junto com a mãe e acaba ficando de castigo. Então é esse o relacionamento ali da família que a gente vai acompanhando nas páginas desse livro. Depois tem mais um trechão aqui, né? Que vai falar sobre o Miguelin. Ele fica escondido e ele escuta a conversa da avó Isidra e do tio Terês. Bom, depois desta briga violenta do pai com a mãe, certo? A mãe vai para o quarto, fica deitada no quarto, escondida, e o pai do Miguelin sai trabalhar. Nesse momento, o tio Terês retorna para aquela casa. Ele não sabe que uma briga aconteceu e ainda mais que ele foi o motivo dessa briga. Então, o tio Terês retorna para casa. Nisso, a avó Isidra, que não é vovó do Miguelin, tá? Ela é uma tia-avó do Miguelin.
mas eles chamam de vó, é essa convivência que eles têm. Então a avó Isidra conversa com o tio Terês e o Miguelinho fica ali, ó, escutando essa conversa, tá? Então o que o Miguelinho escuta? Que a avó Isidra adverte o tio Terês do perigo e manda o tio Terês embora. Que perigo é esse? Olha, se você ficar aqui, alguma coisa muito grave vai acontecer. Pode até sair morte entre você e o Bero, tá? Então é melhor você ir embora. E ela manda o tio Terês embora. Então, o tio Terês, ele tenta se despedir da Nhanina, mas ele não consegue, que é a mãe do Miguelinho. E ele, então, vai embora antes do retorno do Bero, tá? Do pai do Miguelinho. O Miguelinho fica muito triste com essa partida, porque, aliás, ele gosta muito desse tio, tá? E eu quero que vocês observem que aqui nesse trecho, eu retirei trechos, na verdade, de 2 páginas diferentes para exemplificar a mesma coisa. Então, a gente tem um trecho da página 19 e outro trecho da página 26. Aliás, essas referências de página é sobre esta edição aqui. Se você tiver com outra edição, então você precisa procurar aí no seu livro, tá bom? Mas as referências de página são dessa edição. Então, esses 2 trechos que eu retirei do livro vão mostrar o quê? A temática do preconceito religioso. Vou fazer um parênteses aqui para poder comentar com vocês, que é muito importante, que esse livro ele aborda várias temáticas diferentes, tá? A gente já passou pela temática, por exemplo, dos ciúmes, a questão do pai, né, do Miguelinho ter ciúmes do tio Terês. A gente já passou sobre a questão também de relacionamentos entre pais e filhos, né, o pai ali, ele castigava o Miguelinho, ele batia na mãe também, né, então vai falar também da violência familiar. Então, esse livro, ele vai passando por várias temáticas diferentes, e uma delas aqui é o preconceito religioso. É muito importante que vocês façam a leitura desses 2 trechinhos, tá bom? Então, a gente tem aqui a avó Isidra e a Maitinã. Então, a avó Isidra, ela segue a religião cristã, né? Então, tudo relacionado ao cristianismo, e ela é muito devota, e ela defende esta religião dela com fervor, e contra a Maitinã, que é considerada pagã pelo olhar da avó Isidra, tá? Então, é como se existisse ali um preconceito religioso de uma religião, da religião da Maitinã, que é uma religião de origem africana, tá? Continuando, depois no próximo trecho, a gente tem aqui exemplificando a questão da avó, né? Quem é vó e quem é tia-avó. Então, na verdade, a avó mesmo do Miguelinho era chamada de vó Bem-vinda. Só que a vó Bem-vinda, que é a mãe da mãe do Miguelinho, certo? A avó materna, ela era uma mulher à toa. Eu coloquei esse trecho entre aspas porque é um trecho que está no parágrafo, tá bom? É dessa forma, né, que o Guimarães Rosa colocou ali naquele trecho. Então, ela é considerada uma mulher à toa. O que é uma mulher à toa, gente? Ela é uma prostituta, tá? Então, a avó do Miguelinho, a mãe da mãe do Miguelinho, era uma mulher à toa, tá? E a avó Isidra é a irmã dessa avó Bem-vinda. Então, por isso que eu falei para vocês que ela não é uma avó direta, ela é uma tia-avó, tá? Então, existe ali, por parte da avó Isidra, um preconceito com a Nhanina. Mas o que a Nhanina tem a ver com isso? Ela também era prostituta? Ela também era uma mulher à toa? Não, ela não era. Porém, ela tinha um preconceito porque ela era filha de uma mulher, né, de uma prostituta. Então, existia esse preconceito. E é muito interessante a gente observar toda essa questão do preconceito que o livro constrói, tá? E nesse outro trecho aqui, o Miguelinho, ele fica doente, o danadinho, tá? E lá, como eu já comentei com vocês, o Mutum era um lugar extremamente afastado de tudo, então não existia hospital, não existia médico e não existia também a possibilidade das pessoas se locomoverem para ir até a cidade, porque era muito distante, não existia essa infraestrutura. Então, aliás, esse livro também vai tratar sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui o seu Deucrácias, eles acabam chamando ele de seu Deucrácias, que é um curandeiro, tá? Então, sempre que alguém fica doente, ele vai lá para tratar as pessoas com ervas e tudo mais. Então, chamam o seu Deucrácias e ele acaba dando um diagnóstico para o Miguelinho, que é um diagnóstico de tuberculose.
E o Miguelin, ele fica com muito medo da morte. Ele passa, a partir desse momento, a achar que ele vai realmente morrer, tá? Continuando aqui, depois, o Miguelin, por conta desta doença, o Miguelin, ele acaba fazendo um combinado com Deus. E qual que é esse combinado? Ele diz o seguinte com Deus. Primeiro, ele dá um prazo de 3 dias e depois ele aumenta para 10, tá? Então, inicialmente, ele diz assim para Deus, olha, Deus, você me deixa viver por mais 3 dias, certo? E se eu passar desses 3 dias, daí você não me leva mais. Daí, depois, ele acha que 3 dias é uma quantidade muito pequena, que ele precisa de mais tempo, então ele acaba fazendo um novo combinado, né, e prorrogando esse prazo para 10 dias. Então o combinado é esse. Se passar dos 10 dias, então Deus não pode levá-lo mais. E também era um tempo necessário para que ele pudesse fazer uma novena, tá? E foi o que ele fez, o Miguelin, durante esse tempo. Só que ele melhora, mas ele continua atormentado com o medo da morte. Então, na verdade, ele já tá bem, né? Mas ele continua achando que ele tá doente. No 10º dia, que é o dia derradeiro, né, que seria o dia da morte do Miguelin dentro da cabeça dele, ele começa a se despedir dos familiares e todo mundo acha que ele tá ficando doido, né? Como assim você tá se despedindo? Então a mãe acha aquilo muito estranho, porque o Miguelin diz que ele vai morrer, e ele acaba chamando, a mãe chama o seu Aristeu, que é um outro curandeiro, não o seu Deocrácias, tá? O Aristeu é um outro curandeiro com métodos diferentes do Deocrácias. Que, aliás, a avó Isidra não gosta desse Aristeu, tá? Então, o Aristeu, ele examina o Miguelin e diz que o menino está saudável, que ele não tem nada, tá? E que, na verdade, ele nunca teve tuberculose, porque tuberculose não passa por aquela localização, tá? Então, o Miguelin, por conta desse diagnóstico, então, como era tudo assim da cabeça dele, né? Então, ele acaba melhorando e retorna para as suas atividades diárias. Então, ele fica bem, curado. Depois, o que acontece aqui nesse outro trecho? O pai do Miguelin, ele trabalha na roça, já falei para vocês, né? Numa lavoura. E com o Miguelin já curado, o que ele faz? E o pai do Miguelin dá trabalho para ele, fala, tá na hora desse menino trabalhar, esse menino tá muito folgado. Então o Miguelin passa a ter a responsabilidade, né, a obrigação de levar a marmita para o pai no horário do almoço. Então todos os dias ele tinha que caminhar da casa até a plantação, até a lavoura, tá? Para levar a marmita. Neste momento, lembrando que o tio Terês tinha fugido, certo? Ele tinha ido embora por conta daquela briga. O tio Terês retorna e ele estava ali, o tio Terês estava escondido. Então, quando o Miguelin passa durante esse caminho da casa até a lavoura do pai, depois da lavoura para o retorno da casa, tem um longo caminho dentro da mata, né? Então o tio Terês fica ali esperando o Miguelin, encontra com o Miguelin, para o Miguelin no meio do caminho e entrega para o Miguelin um bilhete, que era um bilhete, ele diz o seguinte para o Miguelin, leia um trecho, tá? Ele diz o seguinte para o Miguelin, Miguelin, leve esse bilhete para sua mãe, tá? O bilhete é para ela. E aí começa um outro problema na cabecinha do nosso querido Miguelin. O Miguelin sente que o bilhete pode trazer brigas, né, com a família. Ele, sem entender o motivo, decide não entregar o bilhete. Ele acha que tem alguma coisa de errado. Que se ele entregasse o bilhete para a mãe, ele estaria traindo o pai. Apesar dele não gostar muito do pai, né, por conta da brutalidade e da violência do pai, ele acha que ele não pode fazer isso, que ele vai trair o pai se ele entregar o bilhete do tio para o pai. Porque, aliás, ficou na cabecinha dele que o motivo da briga foi o tio Terês, né? E que era por ciúmes. O Miguelin, então, faz o quê? No dia seguinte, ele fica todo atormentado por conta desse bilhete, pede conselho pro Dito, que é o amigo, assim... o amigo não, ele é o irmão, mas é um irmão amigo, né? Aquele irmão que ele pode confidenciar, pedir conselhos e tudo mais. Então, o Miguelin... ele pede conselhos pro Dito, mas não conta pro Dito nada, tá? É só conselhos que ele pede. E daí o Miguelin devolve o bilhete pro tio. E o tio Terês perdoa o Miguelin, falando que o tio Terês é uma pessoa boa, né? O tio Terês diz assim, não tem problema, Miguelin, eu continuo gostando de você e tudo mais. Dá um abraço bem carinhoso no sobrinho e vai embora novamente, tá? Aqui aparece um outro personagem, o Patori,
que é um garoto muito maldoso e que sempre faz brincadeiras maliciosas, inclusive maliciosas com a irmã do Miguelinho, tá? E o Miguelinho fica muito bravo do Patolino mexer com a irmã dele. Então, o Miguelinho e o Dito não gostam do Patolino. O Patolino, ele é filho do seu Deocrácias, tá? Lembram aquele primeiro curandeiro, o seu Deocrácias? O Patolino é filho do seu Deocrácias. O Patolino, ele comete um crime e foge, tá? O pai, né, o seu Deocrácias, acredita em acidente e tenta resgatar o filho. Ele dispara uma arma de fogo, né? O Patolino dispara uma arma de fogo e mata uma pessoa, segundo o seu Deocrácias, sem querer, tá? E o Patolino, depois, ele fugiu, né? Ficou muitos dias ali na mata e acabou morrendo por conta disso, tá? Bom, continuando, surge também uma outra personagem na história, o Luiz Altino, que é amigo do pai do Miguelinho, tá? E ele chega para quê? Para ajudar na lavoura, para trabalhar também junto com o pai. Então ele fica, esse Luiz Altino, muito próximo de quem? De Nhanina, da mãe do Miguelinho. E o Miguelinho fica enciumado, de novo, né? Depois, tem um determinado momento que o Dito corta o pé. Aqui começa uma questão muito importante no livro, tá? Porque o Dito corta o pé, o corte infecciona e o Dito começa a ter febre. Lembrando que eu já comentei com vocês lá quando o Miguelinho tinha ficado doente, certo? Eles moram num local que não tem nenhum tipo de infraestrutura, não tem médicos e não há possibilidade de levar ao médico, porque para levar são dias e dias viajando, tá? Bom, então o Miguelinho, ele não sai de perto do irmão, porque o irmão ele vai piorando, ele vai tendo febre, ele começa a delirar. O Dito fica realmente de cama, tá? Muito mal, não do jeito que o Miguelinho ficou. O Miguelinho, ele fez drama lá no começo, né? Aqui não, aqui o Dito ficou realmente, porque o corte infeccionou, era um corte profundo que infeccionou e acabou levando essa infecção para todo o corpo. E eles não tinham medicamentos para combater essa infecção, tá? Então o Dito, ele não pode levantar e ele vai piorando. Dia após dia ele vai piorando e piorando e piorando. E o Miguelinho fica responsável sempre por levar notícias sobre os adultos para o Dito, porque o Dito era um irmão, assim, apesar de ser mais jovem do que o Miguelinho, que eu já comentei com vocês, ele era muito interessado com tudo que acontecia, ele era mais antenado. O Miguelinho era mais bobão e o Dito ele era mais antenado com tudo que estava acontecendo. Então ele pedia para o Miguelinho, ali no leito, né, ali na cama, convalescendo, ele pede para o Miguelinho levar notícias, né, sobre os adultos, sobre o que estava acontecendo. Então o Miguelinho estava sempre ali, né, então ele saía, observava a vida das pessoas e voltava para contar as coisas pro irmão e ficava ali com o irmão o tempo todo, tá? Bom, a febre aumenta, o Dito começa a entrar em delírios, os dias vão passando, tá? E o Dito só vai piorando. Todos ficam desesperados, buscam ajuda e o Miguelinho fica sem reação, tá? O Miguelinho, ele sofre, ele chora todos os dias nos cantos da casa, porque ele sente que alguma coisa tá muito errada com esse irmão. E ele sofre demais. Depois aqui nesse outro trecho, a gente tem uma descrição, né, do Dito passando por momentos né, ele fica ali entre momentos de lucidez e momentos de delírio, porque ele sente muita febre, né, então ele, por conta da febre, ele vai perdendo a consciência, mas nos momentos de lucidez, o Dito sempre conversa com o Miguelinho, porque o Miguelinho não sai do lado do Dito. E esse trecho retrata uma conversa. Gente, leia esse trecho. Pausa. Pausa e leia. Porque é o seguinte, é um momento da despedida, é uma conversa de despedida entre esses dois irmãos. Eles conversam e é como se o Dito estivesse se despedindo do Miguelinho. Eu não posso... Gente, eu chorei quando eu estava preparando esse material para vocês. Vocês não têm noção. Que toda vez que eu me deparo com esse trecho, eu choro. Tô aqui me segurando. Bom, esse trecho aqui você também tem que ler, gente. Aliás, tudo que eu separei aqui, porque todos os trechos que eu separei, eles são extremamente importantes. O Miguelinho, ele percebe que alguma coisa tá acontecendo, que tá chegando o momento da morte do Dito, e ele reza por um milagre. Só que o milagre não vem, e o Dito morre, e aqui a gente tem a descrição desse momento da morte do Dito, tá? E como que o Miguelinho fica sabendo disso.
Bom, mais um trecho que diz sobre a preparação do corpo, né? A família prepara o corpo do dito para o enterro. Então tem toda uma descrição da mãe preparando o corpo do filho. Gente, eu sou mãe. Vocês não têm noção do que é ler isso. Eu choro todas as vezes. Não, vai. Mas assim, tem que ler esse trecho, tá? Continuando. O Miguelinho, depois do enterro, ele entra em um profundo estado de luto, né? Como se fosse uma depressão mesmo por conta da morte do irmão, porque era o irmão mais próximo, era aquele irmão mais amigo que ele tinha, tá? O pai, né, bruto como era, violento como era, que eu já comentei com vocês, ele fica muito incomodado com esse estado do Miguelinho. Ele não aceita que o Miguelinho entre nesse processo de depressão e de luto, tá? Então ele passa a levar o Miguelinho para trabalhar na roça, porque assim ele ocupa a cabeça do Miguelinho e faz o Miguelinho fazer alguma coisa, porque ele acha que o Miguelinho tá folgado. O pai, ele cobra de Miguelinho conhecimentos que o Miguelinho não possui. Então o pai vai ficando frustrado porque ele cobra certos conhecimentos que o Miguelinho não tem, o Miguelinho não consegue responder, daí o pai fica bravo e o Miguelinho fica triste por ver que o pai ficou bravo com ele e daí ele se acha burro. Então tem esse processo, né, do relacionamento entre esse pai e esse filho que não se dão bem. O Miguelinho, ele não enxerga direito, e isso também é uma questão muito importante aqui do livro, porque o pai muitas vezes fala para ele, eles estão ali na roça trabalhando, e o pai fala assim para ele, olha lá, né, aponta para algum lugar, olha o que está acontecendo ali, e o Miguelinho fala, não consigo ver, e o pai fica bravo, o pai fica irritado. O Miguelinho, ele escuta o pai conversando com a mãe sobre a morte do dito, e aqui também, gente, pare e leia. Porque é um trecho que machuca muito a gente, sabe? Porque, assim, é um momento da história que o pai tá muito bravo com o Miguelinho por conta dessas coisinhas que eu comentei aqui. E ele conversa com a mãe do Miguelinho. E nessa conversa ele diz o seguinte, por que é que Deus levou o dito? Levou o filho mais inteligente e foi deixar pra gente o Miguelinho. Podia ter levado o Miguelinho no lugar do dito. Então é algo assim a conversa, e o Miguelinho escuta o pai falando isso para a mãe. O Miguelinho, um menino de 8 anos, gente, escuta o pai falando isso para a mãe, tá? Então pensa a cabecinha desse menino. Depois, o Liovaldo, tá? Que é aquele irmão mais velho que morava com o tio Esmundo Cecim lá na cidade, tá bom? Eles vão, por conta da morte pra vocês verem como o Mutum é afastado de tudo. Eles não chegam para o enterro. Dias depois do enterro, eles acabam chegando para fazer uma visita por conta da morte do dito. E mesmo com visitas em casa, o pai preenche o dia do Miguelinho com trabalhos pesados. Manda o Miguelinho pegar água, manda o Miguelinho fazer isso, fazer aquilo. Então vai dando trabalhos pesados para o Miguelinho, tá? Para manter o Miguelinho ocupado. O Liovaldo, ele tem o mesmo temperamento do Patori. Lembra do Patori que eu falei? O filho do seu Deucrácias, que era muito maldoso, tinha muitas brincadeiras maliciosas, que acabou morrendo lá atrás, né? Mas ele era muito malicioso. E o Liovaldo era igual. Ele fazia também esses tipos de brincadeiras, tá? E o Liovaldo, ele vai provocar quem? O Grivo. O Grivo é um amigo de Miguelinho, que é um menino, gente, muito pobre, muito tranquilo, muito trabalhador, né? Sabe aquele menino que não faz mal pra ninguém? Que tá ali só brincando com o Miguelinho, mas ao mesmo tempo trabalha, é extremamente pobre. E diz aqui na história também que por mais que ele às vezes tivesse vontade de comer alguma coisa, por mais que ele estivesse com fome, ele não pedia, né? Porque ele queria só a companhia do Miguelinho, só queria brincar com o Miguelinho, com o Dito, no caso, né? Antes do Dito morrer. Então era um menino muito bom. E o Liovaldo implica com o Grivo e acaba fazendo algumas brincadeiras, né, com o Grivo. O Miguelinho fica muito bravo com o irmão Liovaldo, e apesar dele ser bem mais novo do que o Liovaldo, o que ele faz? Ele parte para cima do irmão para defender o amigo. Bem, o que acontece, né? O Miguelinho, ele acaba levando uma surra do pai por conta disso. O pai fala, seu irmão, que mora lá na cidade, vem nos visitar, e assim é isso que você faz com o seu irmão, né? Você briga com o seu irmão,
Então o pai dá uma surra. Apesar da gente ver no livro que o Miguelinho tá certo, porque ele estava defendendo uma pessoa que precisava ser defendida, né, que era o Grivo, o pai faz isso com o Miguelinho. E o Miguelinho, ele não consegue compreender as atitudes do pai. Ele não consegue compreender o caráter do pai. Por quê? Ele sabe que ele tá certo. Ele estava defendendo uma pessoa que estava sofrendo, que estava sendo prejudicada. E o pai fica do lado de quem estava fazendo a maldade, que o pai fica do lado do Liovaldo e não do lado dele. E o pai não consegue, o Miguelinho não consegue entender essa atitude do pai. E ele vai se revoltando, gente. Durante o livro, o Miguelinho vai cada vez mais se revoltando contra esse pai, tá? E nesse momento, ele acaba ficando com raiva da mãe também. Porque ele leva uma surra, ele fica de castigo e a mãe não faz nada. A mãe não o defende, né? A mãe, ela fica quieta, ela se cala, né? Ela é uma mulher mais submissa, né? Então ela se cala diante dessa violência do pai. E ela não faz nada. Lembrando que nós já passamos por um momento da história que ela também levou uma surra desse pai, né? E o Miguelinho fica bravo porque ele espera, ele tem a expectativa de que a mãe o defenda e a mãe não defende. O Miguelinho vai passar 3 dias com o vaqueiro Saluz, porque a mãe manda, tá? Depois desta surra, né, desta encrenca com o Liovaldo, dessa surra, que foi uma baita de uma surra, a mãe, para apaziguar ali o pai, né, para que desse tempo do pai se recuperar dessa raiva, o que ela faz? Ela pega o Miguelinho e manda o Miguelinho fazer uma viagem, né, com o vaqueiro Saluz, que era um conhecido da família, para o pai se acalmar. Quando o Miguelinho retorna para casa, ele não toma a benção do pai, que é um sinal de respeito, certo? Então o pai fica muito bravo com essa situação do Miguelinho não pedir a bênção. E o pai, muito irritado, o que ele faz para castigar o Miguelinho? Ele não dá uma nova surra no Miguelinho. Ele solta todos os passarinhos que o menino cria. O Miguelinho, ele tinha muitas gaiolas e criava passarinhos, né? Então ele solta todos aqueles passarinhos. Então lembrando, ó, lá no início da história, o pai deu a cachorrinha, a Pingo de Ouro, certo? Agora o pai tá soltando todos os passarinhos do Miguelinho. Então o Miguelinho vai só acumulando raiva, né? Depois, o Miguelinho fica doente. Mas agora é doente de verdade, tá? Não é drama, agora ele tá doente mesmo. O pai, ele começa a ficar angustiado com o estado do filho e ele chora e reza, porque dessa vez era de verdade. Então, neste momento do livro, o Miguelinho percebe que o pai tinha algum tipo de sentimento por ele, porque quando o Miguelinho cai de cama, o pai acha que vai perder mais um filho, e nesse desespero, o pai chora, o pai reza, o pai pede, o pai conversa com Deus, né, dizendo assim: Deus, você não é justo que você tenha já levado um filho, você vai levar outro, né? Então, esse pai sofre nesse momento, é o primeiro momento que a gente vê o pai sofrendo pelo Miguelinho. O Miguelinho, ainda adoentado, ele ouve gritos da família. Ele tá lá de cama, ele tem febre, ele delira, ele dorme, né? Ele tá bem doente e ele escuta gritos fora do quarto. Quando ele fica sabendo o motivo desses gritos, qual era o motivo? O pai dele matou o Luiz Altino. Quem que era o Luiz Altino, gente? Lembra aquele cara que veio só para trabalhar com o pai na lavoura e que acabou ficando próximo da Nhanina? Então, e também, num determinado momento, o Miguelinho, inclusive, sentiu ciúmes do Luiz Altino com a mãe. Então, esse é o Luiz Altino, tá? Que foi trabalhar com o Bero na lavoura, tá? E o pai mata o Luiz Altino. E depois ele comete o suicídio. A gente pode imaginar, lembra que eu falei pra vocês do narrador? É um narrador que a gente não fica do lado de fora do quarto, sabendo as coisas que estão acontecendo. A gente tá dentro do quarto com o Miguelinho. Então a gente só fica sabendo aquilo que o Miguelinho fica sabendo. Mas dá a entender que é novamente algo por ciúmes, tá? Mas o pai mata Luiz Altino e, na sequência, ele comete suicídio. O Miguelinho não participa do enterro do pai, porque ele ainda tá de cama muito doente, se recuperando. Depois, o tio Terês, ele retorna. O pai
do Miguelinho morreu, então o tio Terês retorna e ele assume relacionamento com a Nhanina. Então aqui a gente consegue perceber que realmente existia alguma coisa entre esse tio Terês e a Nhanina, né? Então ele trabalha duro para sustentar essa família. A Nhanina fala pro Miguelinho, porque daí o Miguelinho sai da cama, o Miguelinho se recupera bem, tá bom? E ela então conversa com o Miguelinho e diz pro Miguelinho que pretende casar com o tio Terês. E se o Miguelinho aceita, o Miguelinho diz que sim, que não tem problema, tá? Ela sempre o Miguelinho sempre lembra dos ensinamentos do dito. Aqui eu retirei algumas frases do livro sobre ensinamentos, né? Sobre momentos de conversas entre o dito e o Miguelinho, né? Então o dito sempre diz pro Miguelinho o seguinte: o certo é a gente estar sempre brabo de alegria. E um outro trecho: alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. Certo? Tá escrito errado ali, nenhuma. Então assim, o dito sempre nos ensinamentos nas conversas dele com o Miguelinho, ele transmitia essa questão do ficar alegre acima de qualquer coisa. Depois, aparece, aqui a gente já tá bem no finalzinho do livro, tá bom? Aparece então um médico, o doutor José Lourenço, lá no Mutum. Ele tá de passagem e ele passa pelo Mutum, tá? E ele encontra com o Miguelinho, conversa com o Miguelinho e ele percebe que o Miguelinho não enxerga. Então lembra que o pai ficava irritado com o Miguelinho quando o Miguelinho não enxergava alguma coisa? Não sei o que passava pela cabeça daquele pai, mas o Miguelinho não enxergava de verdade. Então o que o médico faz? O médico empresta os próprios óculos e o Miguelinho passa a enxergar tudo com nitidez. Então ele pega, coloca, certo? O Miguelinho, os óculos do médico, tá? Coloca no seu rosto e quando ele olha para o Mutum. Então é a primeira vez que ele olha para onde ele mora e ele enxerga realmente as coisas e ele vê que o Mutum é bonito. Então ele olha tudo à sua volta e diz assim: nossa, como o Mutum é bonito, né? É verdade, o Mutum é bonito. Ele olha para a mãe, ele olha para o tio, ele olha para todo mundo, né? E enxerga a beleza nas pessoas, certo? Coisa que ele não enxergava. Ele enxerga as formiguinhas no chão, né? Coisa que ele não enxergava. Então o médico diz para a família que pode levar o Miguelinho para morar na cidade. Porque lá o Miguelinho receberia cuidados médicos, né? Conseguiria passar por médicos, cuidar da vista, né? E frequentaria também uma escola, que era uma coisa que o Miguelinho nunca frequentou, nem dito, nem nenhum deles. E a família então concorda e o Miguelinho vai embora. Há uma cena muito bonita da despedida do Miguelinho com toda a família, né? Mas essa despedida, gente, não é um abandono, porque vocês podem pensar assim, mas como é que a mãe deixou, né? Gente, é uma família extremamente pobre que sabe que isso vai ser muito melhor para esse menino. Ele vai ter estudo, ele vai ter cuidados médicos, infraestrutura, tudo que a família não tem. Então, é como se a mãe, né, a família ali estivesse proporcionando, né, essa oportunidade. O deixar ir é, na verdade, permitir que esse filho tenha uma vida muito melhor do que a deles, que tenha um futuro muito melhor. E daí tem uma cena muito bonita dessa despedida, e no último parágrafo do livro, que é muito bonito aqui também, tá bom? Eu gostaria que vocês lessem, que é o momento, né, que ele olhava mais para a mãe, ele olhava para a Drelina, e ele vai olhando para as pessoas até ir embora, certo? Gente, deixa eu voltar aqui, que eu passei o tempo todo com a telinha, né, pequenininha. Eu espero que esse resumão ajude vocês, né, os vestibulandos e os estudantes que estão aí debruçados para compreender as metáforas grandiosas desse livro. Vocês viram que esse livro ele é composto de muitas analogias, de muitas temáticas diferentes, ele vai de uma forma muito sutil pincelando vários problemas da sociedade, do comportamento humano. Eu espero que esse resumo tenha ajudado todos vocês. Se ajudou, compartilhe com os colegas, né? Curta esse vídeo, pelo amor de Deus, você tem que curtir esse vídeo. E se quiser adquirir esse material, é só entrar em contato comigo, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.